Você já se perguntou como um povo poderia viver completamente alinhado com aquilo que Deus deseja? O livro de Levítico nos transporta para um tempo em que Deus estabelece leis para um povo recém-liberto da escravidão. Aqui, cada regra, cada ritual e cada sacrifício possuem um propósito profundo: ensinar a santidade. Prepare-se para conhecer as diretrizes divinas que moldaram a vida dos israelitas e que podem transformar nossa maneira de enxergar a pureza e o compromisso com Deus. No deserto, após a saída do Egito, Deus falou com Moisés no tabernáculo, a tenda sagrada onde sua presença se manifestava. Ali o Senhor estabeleceu leis para que seu povo vivesse de maneira santa, refletindo sua pureza em cada aspecto da vida. Não bastava apenas serem libertos da escravidão. Eles precisavam aprender a se separar da impureza e da injustiça. Deus começou instruindo Moisés sobre os sacrifícios, explicando como o povo deveria oferecer animais puros para expiação de pecados e consagração. Cada sacrifício tinha um significado. Havia ofertas para perdão, gratidão e dedicação total ao Senhor. Os sacerdotes, descendentes de Arão, foram escolhidos para mediar essa relação entre Deus e o povo. Eles deveriam seguir rigorosamente os mandamentos para evitar a contaminação espiritual e conduzir os israelitas no caminho da santidade. Deus deixou claro que um sacerdote impuro não poderia liderar o culto. Um exemplo marcante disso ocorreu quando Nadab e Abiú, filhos de Arão, tentaram oferecer fogo estranho ao Senhor. De imediato, um fogo desceu dos céus e os consumiu. O juízo de Deus foi severo, demonstrando que nenhuma desobediência seria tolerada diante de sua santidade. Além das leis sobre sacrifícios e sacerdócio, Deus estabeleceu regras detalhadas sobre o que era puro e impuro. Alguns animais poderiam ser consumidos, enquanto outros eram proibidos. Certas doenças exigiam isolamento e rituais de purificação. Tudo isso reforçava a necessidade de um povo separado de práticas comuns a outras nações. Deus desejava que Israel fosse um testemunho vivo da diferença entre o sagrado e o profano. Essas leis abrangiam não apenas o corpo, mas também a forma como o povo deveria interagir socialmente e espiritualmente. Um dos momentos mais solenes era o dia da expiação. Nesse dia, um bode era escolhido para ser sacrificado e outro era enviado ao deserto, levando simbolicamente os pecados do povo para longe. Esse ritual deixava claro que apenas Deus poderia purificar verdadeiramente as iniquidades dos homens. Cada elemento dessa cerimônia apontava para a necessidade de uma reconciliação entre Deus e seu povo, algo que seria cumprido de maneira definitiva muitos séculos depois. O livro de Levítico ia além dos rituais. Deus também entregou leis que garantiam a justiça social, estabelecendo limites para o tratamento dos mais pobres, estrangeiros e escravizados. O povo deveria amar ao próximo e viver com integridade, pois Deus exigia que seu povo refletisse a justiça divina em suas ações diárias. Ele instituiu o Ano do Jubileu, no qual terras eram devolvidas aos seus donos originais e dívidas eram perdoadas. Tudo isso demonstrava o caráter misericordioso do Senhor para com seus filhos. Os últimos capítulos do livro reforçam que bênçãos e maldições viriam como consequência da obediência ou da rebeldia. Se Israel seguisse os mandamentos de Deus, seriam prósperos e protegidos. Mas se desviassem, enfrentariam fome, exílio e destruição. Deus deixou claro que a obediência traria vida e paz, mas a desobediência resultaria em sofrimento. O pacto entre o Senhor e Israel não era apenas um conjunto de regras, mas uma aliança sagrada que exigia fidelidade. O livro de Levítico pode parecer repleto de regras difíceis e práticas antigas, mas sua mensagem continua viva. Ele nos ensina que Deus é santo e exige santidade de seu povo. Aponta para a necessidade de sacrifício, algo que foi cumprido plenamente em Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim como os israelitas, somos chamados a viver separados do pecado, refletindo a glória de Deus em cada escolha que fazemos. E aí, o que podemos aprender com as leis de Levítico? Como podemos levar a santidade a sério em nosso dia a dia? Deus não muda e Ele continua chamando seu povo para viver em comunhão com Ele. Se essa história te fez refletir,
Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Nos vemos na próxima história.